Filosofia para a compreensão de Nietzsche e de Foucault e de Jardias de Vasconcelos. A linguagem não corresponde ao conceito. Do mesmo modo, o referido em relação à realidade. Sendo assim, a não existência da realidade objetiva. Portanto, tudo que define a etimologização do conceito não corresponde ao real. Com efeito, o que é a realidade? A ideologização do entendimento, a não funcionalidade da hermenêutica, a epistemologia para a compreensão de Foucault. Fenomenologicamente, como compreender o objeto. Em uma relação dialética, epistemologização e objetivação, a não ser pelo mecanismo da subjetividade. Sendo assim, conhecer é exatamente negar o conhecimento. O que é a verdade subjetivamente? Refletiu Nietzsche apenas a negação da realidade. Não existe o conhecimento fenomenológico enquanto epistemologização do objeto. O objeto refletido analiticamente é a hermeneutização da subjetividade. A realidade em si não tem objetividade. Toda análise do objeto, através da fenomenologia, corresponde à ideologização do fato. Aplica-se tal método à compreensão fenomenológica. O conhecimento, uma mera projeção da estrutura do cérebro ao mundo linguístico, por meio do entendimento cultural e ideológico. Desse modo, a projeção ideológica, como refletiu Gadamer, as verdades são projeções de memórias ideologicamente estruturadas, subjetivadas. Toda verdade é uma ideologia nas ciências do espírito. O que é o saber do ponto de vista intuitivo, como produto do mundo linguístico? Estruturações ideológicas das memórias, diversidades de entendimentos, sem relação objetiva da compreensão do objeto. Porém, as verdades projetadas, estruturadas cognitivamente, como instrumento da lógica dedutiva aristotélica, o mundo fenomenológico é tão somente a estruturação alienada do cérebro. Exatamente pelo fato de não existirem verdades, o que pode haver somente compreensões
subjetivadas, as interpretações ideologizadas, a não correspondência das ideias aos conceitos. Como podem formar proposições objetivas? Em síntese, a hermenêutica é um mito. Entende aquilo que o sujeito quer compreender. Como analisou Schopenhauer, o mundo é a vontade da representação pelo princípio da identidade, através da força do domínio. Por outro lado, sendo a identidade a ideologia representada, a linguagem não tem os elementos comuns linguísticos para a formatação das compreensões. O saber objetivo é exatamente uma falácia, sendo que o mundo linguístico funciona com a mesma logicidade a qualquer sistema de linguagem. A estrutura do cérebro mecaniza de tal modo, negativamente, sendo a essência do entendimento a mecanização inconsciente. O que é a cultura? A não ser a representação dela mesma pelo princípio da identidade. Portanto, desse modo, é essencializada a não consciência do entendimento. Portanto, o mesmo é apenas aproximado como conhecimento. Assim pensou Bachelard. Conhecimento não total, incerto, Heisenberg, relativo Einstein, subjetivo Foucault, hermenêutico, parcial, Gadamer. Para Nietzsche, o conhecimento, apenas interpretações diversas, sem sustentação epistemológica. Tudo que se define como verdade não tem substancialidade total nos fatos analíticos. Com efeito, o saber é a projeção linguística da memória, sem lógica de fundamento, na compreensão, pela cognição estruturada do objeto analítico. O resultado é sempre a mistificação do conhecimento. Qual é a objetividade dos fatos representados pelo o fundamento do princípio da identidade por meio da cultura? Não existe tal possibilidade. O saber é o resultado alienado do espírito cognitivo. E de Jardias de Vasconcelos,